Boa, pessoal, esse daqui é um vídeo bem despojado, com a gente vai discutir alguns temas que aconteceram essa semana aí, e também a gente vai aprender como sobreviver ao Brasil, cara, porque pensa um paísinho que acontece um monte de coisa de uma vez. Eu separei aqui duas notícias, e são duas notícias que vai impactar o mercado financeiro, vai impactar o mercado do varejo, então se você trabalha com venda, com investimento, você provavelmente vai ser afetado por isso que vai acontecer aqui. E tudo começa quando o nosso Darth Vader colocou tornozeleira no nosso ex-presidente. Teve muita gente que odiou, muita gente que gostou, como sempre, o Brasil mega dividido. Mas uma coisa que é fato, lembrando que esse daqui não é um canal de política, uma coisa que é fato é que vai movimentar, sim, o mercado financeiro e o mercado de varejo. Bom, se você tem empresa no Brasil ou é investidor aqui em território nacional, você deve estar se perguntando o que pode acontecer com essa movimentação política dentro do Brasil. Quais as consequências principais de tudo isso? Se a gente pega o âmbito geral do Brasil, é um país muito polarizado. A gente tem tanto muitos empresários de esquerda quanto muitos empresários de direita também. Esses empresários que são de direita, vendo tudo isso que está acontecendo, eles tendem a fazer uma movimentação que se chama fuga de capital. Essa fuga de capital se vem pela desconfiança no país em si. Então, a galera que é de direita, que tem grana aqui no Brasil, provavelmente eles vão alocar essa grana nos Estados Unidos. E o que isso daí vai interferir na sua vida, basicamente? Tem uma grande chance do dólar ficar mais caro. Como que a flutuação cambial funciona? Pelo menos aqui. Quanto mais dólar em território nacional, mais barato o dólar fica. E como funciona a flutuação cambial aqui no Brasil? Quanto mais dólar em território nacional, mais caro o dólar fica. Quanto mais dólar em território americano, mais barato o dólar. Como que a flutuação do dólar funciona aqui no Brasil? Basicamente assim, se a gente pega uma grande quantidade de dólar e traz lá dos Estados Unidos aqui para o Brasil, vai ter mais dólar aqui no Brasil do que real brasileiro lá nos Estados Unidos. Isso deixa o dólar mais caro. Se essa fuga de capital acontece, esses empresários transformam toda a grana deles em dólar e aloca lá nos Estados Unidos, vai acontecer o que a gente chama de fuga de capital e vai ter mais dólar sendo injetado na economia norte-americana e menos reais aqui circulando em território brasileiro. O dólar vai ficar mais caro para a gente. Então seria a principal consequência direta. Outra também que, além do Brasil já estar endividado, a dívida tende a aumentar porque investidores vão cair fora daqui. Os investidores internacionais, quando eles olham para o Brasil, eles vão ver o seguinte cenário. Um ex-presidente já foi preso e agora outro também tá seguindo o mesmo caminho de ser preso. Isso daí gera muita desconfiança e aí pode espantar os investidores internacionais, empresas que podem querer investir aqui no Brasil, aumentar o número de emprego, coisa e tal. Essa daí seria o principal cenário, além de aumento de incerteza, tudo. Mas aí que tá, como que você faz para lucrar em um movimento tão expressivo assim, que nem esse que a gente está passando aqui? Quando a gente tem um ex-presidente que corre risco de ser preso, a gente comentou que o dólar tende a aumentar. Se você é investidor, faz muito sentido você comprar ativos atrelados ao dólar. Porque, querendo ou não, por mais que o dólar tá 5,50 e poucos hoje, a gente tá, infelizmente, com um dólar barato ainda. O dólar chegou a quase 7 ano passado, então foi uma desvalorização muito grande que o dólar sofreu com esses movimentos lá do presidente norte-americano também. Olhando para tudo isso, se você monta uma carteira filtrando apenas ativos internacionais, ela vai servir como proteção para um momento assim que a gente está vivendo. Se a sua carteira está completamente em Brasil, só em real, em ativos daqui, ações daqui, ETFs daqui, seja o que for, você corre esse risco de de desvalorização tanto do real quanto da ação que você está tendo, do ETF, coisa e tal. Se você realoca todos esses investimentos
em ativos atrelados ao dólar, e é a coisa que eu tô fazendo, por isso que eu tô dizendo para vocês que é uma movimentação que eu tô tomando. Então você aloca em ativos em dólar e em ativos que são reservas de valores também. Um exemplo, o próprio ouro e o Bitcoin. Você consegue se sair bem melhor. Em momentos de incerteza assim, melhor coisa é montar uma carteira à base de proteção. Proteção do dólar e proteção de reserva de valor também. E aí a gente chega na segunda notícia que eu estava vendo aqui, que um diplomata norte-americano reafirmou ter um interesse estratégico no nosso nióbio, no nosso lítio e nas terras raras brasileiras. E a gente comentou isso daí em um vídeo passado, que quando o Trump ele fez essa taxação, usando como bode expiatório o ex-presidente da República, ele não queria só salvar a democracia do Brasil. Muito pelo contrário, tinha um interesse por trás. Os Estados Unidos, eles se encontram no seguinte patamar. Tem Taiwan, que muito provavelmente no médio prazo vai ser invadido pela China. E Taiwan, ele tem a maior reserva de semicondutores do mundo. Então eles têm terras raras, lítio e todo o material que precisa para você fazer um semicondutor. Os Estados Unidos vendo isso daí, ele falou, bom, a gente precisa de outra nação que tenha algo equivalente para a gente conseguir competir com os chineses. Eles vendo esse cenário, eles começaram a olhar um pouco mais para o Brasil. O Brasil é o único país que tem energia, comida, água e terras raras, que você consegue fazer tanto mísseis, bombas, quanto também semicondutor, chip, e é tudo que os Estados Unidos precisam nesse momento. Só que o Brasil ele é atrelado ao BRICS, e o BRICS é o mesmo grupo da China e da Rússia. Então, os Estados Unidos eles precisam tirar o Brasil do BRICS, se eles querem conseguir as terras raras daqui. Entendendo todo esse movimento, qual que é a jogada aí do xadrez 4D que o presidente Donald fez? Ele falou, vou mandar uma taxação, vou ferrar a economia do Brasil, porque os BRICS não vão conseguir sustentar eles. E na hora que eu chegar para negociar, eu falo assim, ó, sabe essa taxação que tá ferrando sua economia? Eu tiro ela agora se você sair dos BRICS. Então, o Brasil ia estar ali sufocado, ele ia meio que ser forçado a tomar essa decisão de sair dos BRICS. Os Estados Unidos, eles conseguindo tirar o Brasil dos BRICS, ele consegue manter uma maior influência nas terras daqui, e automaticamente, nesse contrato de retirada, de taxação do Brasil, no caso, eles iriam conseguir colocar algumas cláusulas lá dentro. A gente tira a taxação se você sair dos BRICS e deixar a sua reserva de terras raras pra gente. Quando os Estados Unidos ele tá atrás de lítio, nióbio e terras raras, eles estão atrás de construir mais mísseis. Você precisa de lítio para conseguir fazer um Tomahawk, por exemplo, que é um míssil norte-americano. Você precisa de nióbio para fazer a propulsão dele. E juntando todos, você consegue os semicondutores necessários para competir também no mercado de inteligência artificial, que por enquanto a China está na frente. E os Estados Unidos estão chegando cada vez mais. Qual o único país do mundo que tem tudo isso que os Estados Unidos precisam? Brasil. Por isso que os Estados Unidos começaram a encrencar com a gente do nada. O Brasil tem peito para bater de frente com os Estados Unidos? Não. Só que, atualmente, com o BRICS, ali junto com a Rússia e com a China, infelizmente a gente consegue bater de frente. Eu digo isso que eu não concordo com várias coisas que acontecem no BRICS. Só que os Estados Unidos eles estão jogando de uma maneira que eles não estão nem aí pro brasileiro em si, muito menos para a democracia daqui. Eles querem saber só dos interesses deles. E isso daí é igualmente ruim pra gente. Por isso que eu separei essas duas notícias. E o que a gente consegue entender de tudo isso? Quais empresas fornecem nióbio, lítio e terras raras? Dá uma pesquisada nessas empresas, dá uma pesquisada nas ações delas. Quando tem demanda estrangeira, as ações tendem a subir, tendem a se desenvolver. Em momentos assim, momentos de crise, é onde tem as melhores oportunidades do mercado. Se você achar uma empresa que seja a maior empresa do ramo de nióbio do Brasil, que faz exportação lá para fora, e a gente entende que os Estados Unidos estão nesse movimento geopolítico para conseguir mais materiais que eles precisam em momentos assim, então mais terras raras, mais nióbios, mais semicondutores, mais chips, coisas do tipo, essa empresa ela está resolvendo o problema da demanda global
que os Estados Unidos precisa consertar. Se ela resolve o problema, os Estados Unidos vão jogar muita grana nessa empresa para conseguir tirar daqui e levar para lá. Então, esse é o jogo das ações, esse é o jogo do equity. As ações dessas empresas específicas tendem a se desenvolver. E é por isso que eu tô de olho em muitas empresas de nióbio e lítio aqui do Brasil, que são empresas que estejam descontadas, que tenham um valuation legal, porque o momento geopolítico é o melhor possível para se comprar. Se somar os três, a empresa está com as ações descontadas, então as ações estão baratas. O valuation está legal, a empresa não está endividada, ela tem caixa suficiente para passar pela dívida que ela tem. O momento geopolítico, cara, tá incrível agora. Então, eu tô olhando com muitos bons olhos para empresas de nióbio e lítio brasileiras. Bom, esse é o vídeo de hoje. Deixa o like aí se você gostou. E escreve no comentário qualquer coisa aí para ajudar no engajamento, tá? Mentoria tá quase de graça no primeiro link da descrição. Dá uma olhada aí, do zero ao investidor outlier. E você vai aprender literalmente tudo, desde operações simples com renda fixa, desde o mais básico até long short, operação protegida, como investir com risco e retirar o risco da operação. Tem de tudo que você possa imaginar do mercado financeiro, elas online diretamente comigo, beleza? Então, meu nome é Victor Ferreira e até o próximo vídeo.